Como transformamos a maior crise já enfrentada no segmento em milhões faturados através de gestão de pessoas? Certamente, Carlos, a pandemia foi um momento muito triste para todos, no mundo todo. Mas e aí? Quais as primeiras sensações e medidas da empresa? A primeira sensação, desespero e tristeza. Antes da gente pensar no business, as pessoas foram muito afetadas. Assim. Eu lembro claramente o quão desesperado a gente ficou e o quão a gente não podia demonstrar isso, né? Era, na época, um grupo de empresas já que a gente fazia parte. Todas viviam do entretenimento. A gente se reunia constantemente, todos os sócios, e a gente olhava um para a cara do outro, tipo, o que a gente vai fazer com o nosso time, o que a gente vai fazer com o nosso negócio, como a gente vai continuar, né? Então essa foi a primeira sensação. Depois da primeira, segunda reunião, as decisões de negócio precisaram começar a serem tomadas, assim. As primeiras decisões era, tipo, como a gente vai manter o coração batendo, como que a gente vai manter o negócio vivo, para inclusive essas pessoas que estão aqui poderem continuar dependendo do nosso trabalho, né? Então, com muita dor no coração, a gente, num momento que isso nem poderia ter acontecido, né? A prática era nem se encontrar mais pessoalmente, mas a gente não conseguiu. A gente chamou ali os 30, tinha entre 30 e 40 colaboradores na época. A gente chamou todo mundo presencial, entrava na sala de um em um para falar com a pessoa mesmo, dar a notícia que naquele momento a gente precisaria desligar a pessoa, porque senão a gente não ia conseguir manter a empresa viva. Teve muito choro escondido, teve muito choro compartilhado, teve muito abraço, não poderia, mas teve. E o mais tocante é que as pessoas olhavam pra gente e elas falavam, a gente confia em vocês, a gente sabe que vocês estão fazendo isso por um bem maior. E eu procurava olhar no olho das pessoas e falar, viu, fica com seu telefone fácil, ele vai tocar o mais rápido possível para você voltar. A gente precisava manter caixa, tivemos que desligar, acho que praticamente 90% do time. Nas reuniões seguintes a gente começou a falar, e aí, como negócio, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer? E no meio de 9 empresas a gente olhou para a Multibebidas como a salvadora da pátria. A gente tinha ali por volta de R$1,5 milhão em produto dentro do estoque. Então a gente fala, opa, aqui tem uma oportunidade, as pessoas não podem sair de casa. A gente tem bebida em estoque, a gente tem carro para transportar, a gente pode chamar um motoboy para auxiliar a gente. E os sócios falaram, Carlos, lança um número de WhatsApp aí, urgentemente a Multi precisa virar uma empresa de delivery na pandemia. Só que profissionalismo sempre foi a nossa marca, né? Esses produtos que estavam em estoque, eles eram oriundos aí de contratos de prestação de serviço em eventos. Então as marcas forneciam esses produtos pra gente com a seguinte cláusula: eu posso usar esse produto na minha prestação de serviço dentro de um evento que eu atendo, mas eu não posso vender esse produto. A gente não era mais uma distribuidora, eu era um buffet. Então, contábil, juridicamente, eu não poderia vender esse produto, porque ele chegava num preço muito mais barato por todos os contratos e investimentos que a gente tinha das marcas, e a gente não poderia sujar o mercado vendendo esse produto que era para um outro objetivo. O que eu fiz então? Eu poderia muito bem usar a desculpa do desespero da pandemia e colocar esses produtos à venda. Não, eu pessoalmente passei a mão no telefone, liguei de diretor por diretor das marcas que tinham um contrato com a gente, pedindo autorização para eu vender esse produto, que era isso que colocaria fluxo no nosso caixa para um dia a gente voltar a desempenhar a nossa atividade. Obviamente todos foram muito parceiros, autorizaram na mesma hora que a gente fizesse essa venda e ali começou a Multibebidas Delivery. Então a gente tinha uma Fiorino, que era o menor carro ali para fazer esse trabalho, chamei primeiro um motoboy, falei para todos os sócios, falei, gente, a gente tem outros problemas, a gente tem outras empresas, precisa de alguém olhando para essa problemática. Me deixem livre para trabalhar, gerar o recurso que eu conseguir gerar, para vocês aqui administrarem isso dentro desse universo de problemas que a gente vai enfrentar. Então eu abri a loja, eu separava pedido, eu fechava a loja, tinha uma pessoa me ajudando, fazia entrega, montava na Fiorino, saía fazendo entrega e assim a gente começou. Depois, de novo, graças a relacionamento, se tornou talvez o nosso projeto mais impactante e o nosso projeto em questão de números mais satisfatório dentro da história da Multi. Eu passava ali seguramente na empresa
das 8, 9 da manhã até 10, 11 da noite. E aí que eu consegui ver meu filho, porque eu saía, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo. As pessoas levavam ele para mim, até o nosso galpão, que a gente montou esse QG lá dentro do galpão, levavam ele lá no galpão para eu poder ver, dar um abraço nele e não perder o foco. Então a força vinha disso também. E Carlos, quais chaves viraram para que as próximas decisões fossem mais assertivas? Eu acredito até que esse tema é mais pessoal do que profissional. Ali era a cabeça de um empreendedor, mas que precisava fazer acontecer, não só por mim, não só pelos sócios, mas por muito mais gente, talvez dependessem até mais do negócio do que a gente mesmo. Ia ser muito difícil, que eu ia ver muito sofrimento ali nos sócios para manter essa engrenagem girando, mas que eu tinha que focar na minha zona de atuação naquele momento para gerar combustível para eles tomarem as decisões. Então a gente sempre teve isso muito bem dividido. A gente confiava muito no que um ou outro fazia nas decisões que tomava. E por mais que o empresário, o empreendedor, ele é meio solitário, né? No momento de tomada de decisões, muitas vezes é a gente com a gente mesmo, nos nossos pensamentos. Ali eu tinha que pensar no todo. O lado humano não poderia sobressair o lado profissional. O momento era complicado. A gente precisava ser muito assertivo, correr o mínimo de risco possível. Então foi um momento de muita mensuração de resultados o tempo inteiro, análise de fluxo de caixa, compras assertivas. Muitas vezes eu tinha que comprar o estoque para aquele dia, porque conforme a gente tinha estoque, a gente ia vendendo, eu tinha que comprar mais, porque senão o que eu tinha no estoque eu não conseguia vender. A gente montou, por exemplo, combos de destilado com acompanhamentos. Como que eu ia vender o acompanhamento que eu ainda tinha estocado se o meu destilado acabou e eu tinha vendido? Então a gente teve essa relação de manter a análise de fluxo e de estoque, mesmo sendo um projeto que a gente fez para diminuir estoque. Então o ciclo não parou. Então era uma análise diária de fluxo de caixa, giro de estoque, compras e diversos outros indicadores que a gente tinha que manter o controle disso realmente, para não deixar o desespero tomar conta, a euforia tomar conta e às vezes tomar uma decisão precipitada num momento que a gente não podia errar. Naquele momento não tinha margem para erro. Bom, a Multibebida segue até hoje próspera. Ou seja, a gente pode dizer que vocês acertaram de novo, mesmo num cenário desafiador e assustador? A gente não acertou pouco não, a gente acertou muito. Não começou com esse objetivo, começou com o objetivo realmente de sobreviver, mas ali, de novo, a hora que a gente entrou numa rotina de que a gente já sabia o que tinha que fazer, o que dava para fazer naquele momento, a cabeça empreendedora, a visão de negócios começa a provocar, né? E a gente percebeu que ali tinha uma possibilidade de algo muito maior do que só sobreviver. Ali a gente poderia gerar negócios muito maiores até do que a gente já tinha. E as conexões, as relações que sempre fizeram diferença na nossa história, de novo, estavam presentes. Então, a mesma indústria cervejeira que lá no começo apoiou a gente com a Kombi, nesse momento lançava, que hoje é o maior delivery de bebidas do Brasil, e precisava de ajuda. E já não dava mais para eles contarem com a ajuda dos pequenos players, do barzinho da esquina, da padaria, que era o objetivo inicial do projeto. Na pandemia, eles precisavam de gente que tivesse capacidade de atendimento em grande escala. E aí a gente vem com toda a nossa experiência, todo o nosso know-how e toda a nossa capacidade de mensurar risco e saber qual o tamanho do passo que a gente pode dar. O que era o nosso barracão, com umas geladeiras ali vendendo o estoque que a gente tinha, em 3 meses se torna 6 lojas. Na época todas dark stores, né, as lojas que não recebiam público, obviamente, por causa da pandemia. Mas em 3 meses a gente já tinha 6 unidades. Em 6 meses a gente já tinha aí 8 unidades, já eram em 3, 4 cidades diferentes. E dentro de um ano a gente chegou a startar 18 operações em todo o estado de São Paulo. No total a gente ficou com 14 operações simultâneas. Por quê? A gente fazia uma mensuração de resultados diários, semanais e mensais. E a gente dava uma sobrevida, a gente dava uma aposta de vida para aquela unidade recém-aberta de 3 meses. Se em 3 meses essa unidade não desse lucro, não adiantava só pagar as contas. Se em 3 meses a unidade não desse lucro, a gente fechava. As pessoas que na hora de demitir, a gente falou, fica com o seu telefone, que seu telefone vai tocar, os telefones tocaram. Lógico que a gente chamou essas pessoas para fazerem funções diferentes do que elas faziam antes. Mas ali a gente tinha
uma oportunidade da pessoa voltar a ter uma receita, voltar a ter um salário, e inclusive da gente ter gente da nossa confiança ajudando a gente num projeto desafiador. Quando a gente chega na 8ª unidade aberta, não tinha mais gente para ligar de quem trabalhava com a gente. Então, em meio ao desespero da pandemia, além de recuperar a geração de empregos que a gente tinha antes, a gente gera uma cadeia de novas oportunidades. Os números macros do projeto são detalhes bem importantes. Foi, durante meses e meses, a rede com o maior número de pedidos via deliveries atendido nesse aplicativo, no estado de São Paulo. A gente atendia por média de 7.000 a 9.000 pedidos por semana. Faturava, se a gente pega o projeto anualmente, passava de 30 milhões de reais. Em nenhum outro negócio nosso anterior, a gente faturou 30 milhões de reais no ano.